iniciados, incumbido da tarefa pelos mais velhos da tribo. Ele dorme sem proteção e sofre terrivelmente no frio do inverno. É proibido de beber água durante 3 meses. Muitas vezes, relva semi-digerida do estômago de um antílope é misturada à comida, dando-lhe um aspecto repugnante. Se ele é pego quebrando qualquer regra importante que governa a cerimônia, recebe punição severa. Por exemplo, num dos castigos, varetas são colocadas entre os dedos do transgressor e um homem forte aperta a mão do novato, praticamente esmagando seus dedos. Para que se submeta, assustam-no com relatos de meninos que, por tentarem escapar ou revelarem os segredos a mulheres ou a não iniciados, foram enforcados e tiveram os corpos reduzidos a cinzas. À primeira vista, esses ritos parecem extraordinários e bizarros, mas ao mesmo tempo são bastante semelhantes, em princípio e mesmo nos detalhes, às cerimônias de iniciação comuns nas fraternidades acadêmicas americanas. Durante a tradicional Semana Infernal, promovida todo ano nos campi das universidades, os candidatos às fraternidades precisam enfrentar uma série de atividades impostas pelos veteranos para testar os limites de esforço físico, tensão psicológica e constrangimento social. No final da semana, os rapazes que persistiram nos testes são aceitos como membros das fraternidades. Em geral, os únicos sinais deixados pelos trotes são um grande cansaço e um ligeiro abalo, embora às vezes os efeitos negativos sejam mais sérios. O mais interessante é a grande semelhança entre as tarefas específicas da Semana Infernal e os ritos da iniciação tribal. Lembre-se de que os antropólogos identificaram 6 grandes provas a serem suportadas por um iniciado Tonga durante sua permanência no Pátio dos Mistérios. Um exame das reportagens de jornais mostra que cada uma dessas provas também ocorre nos rituais de ingresso nas fraternidades americanas. Espancamentos. Michael Calobres, de 14 anos, passou 3 semanas no hospital de Long Island, se recuperando de lesões internas sofridas durante uma cerimônia de iniciação da noite infernal da fraternidade de seu colégio, a Ômega Gama Delta. Seus possíveis colegas de fraternidade o submeteram à bomba atômica. Ele deveria erguer as mãos acima da cabeça e mantê-las ali enquanto socavam no estômago e nas costas simultânea e repetidamente. Exposição ao frio. Numa noite de inverno, Frederick Bronner, um calouro da Califórnia, foi abandonado por seus possíveis colegas da fraternidade na montanha de um parque nacional a uma altura de 900 metros e uma distância de 16 quilômetros floresta adentro. Vestindo apenas um blusão e uma calça finos, Fat Fred Gorducho, como era chamado, tremeu no vento gelado até despencar numa ravina escarpada, fraturando ossos e ferindo a cabeça. Impedido pelos ferimentos de prosseguir, encolheu-se todo para se proteger, mas acabou morrendo de frio. Sede. 2 calouros da Ohio State University foram parar na masmorra da fraternidade, que os testava após quebrarem a regra que exigia que todos os candidatos entrassem rastejando no refeitório durante a semana infernal. Trancados na despensa da casa, receberam apenas alimentos salgados durante quase 2 dias. Nenhuma bebida foi fornecida, exceto um par de copos plásticos em que podiam recolher a própria urina. Comidas repugnantes. Na sede da Kappa Sigma, no campus da Universidade de Southern California, 11 candidatos arregalaram os olhos ao verem a tarefa nojenta com que se defrontavam. 11 bifes de 100 gramas de fígado cru jaziam numa bandeja. Cada rapaz teria que engolir um bife inteiro, cortado bem grosso e embebido em óleo. Com ânsia de vômito e engasgado, o jovem Richard Swanson falhou 3 vezes na tentativa. Determinado a ter sucesso, enfim conseguiu meter a carne oleosa na garganta, onde esta se alojou, engasgando-o, e apesar de todos os esforços para removê-la, o pobre rapaz acabou morrendo. Punições. Em Wisconsin, um candidato que esqueceu sua parte de uma fórmula ritual que deveria ser memorizada por todos os iniciados foi punido por seu erro. Obrigaram-no a manter seus pés sob os pés traseiros de uma cadeira dobradiça, enquanto o membro mais pesado da fraternidade se sentava e bebia uma cerveja. Embora o candidato não gritasse durante a punição, fraturou um osso de cada pé. Ameaças de morte. Um candidato à fraternidade Zeta Beta Tau foi levado a uma área de praia em Nova Jersey e recebeu ordem de cavar sua própria sepultura. Segundos após acatar a ordem de se deitar no buraco recém-aberto, as laterais desmoronaram, sufocando-o antes que seus futuros colegas de fraternidade conseguissem retirá-lo dali. Existe outra semelhança impressionante entre os ritos de iniciação das sociedades tribais e os das fraternidades. Eles simplesmente não desaparecem. Resistindo a todas as tentativas de eliminação, essas práticas humilhantes vêm perdurando. As autoridades, na forma de governos coloniais ou administrações universitárias, tentaram ameaças, pressões sociais, ações legais, expulsões, subornos e proibições para persuadir os grupos a remover os riscos e as humilhações de suas cerimônias de iniciação. Nada disso teve sucesso. Pode até haver uma mudança enquanto a autoridade está vigiando de perto, mas costuma ser mais aparente do que real. Os trotes mais pesados continuam sendo praticados em segredo, esperando que a pressão desapareça para ressurgirem. Em alguns campi universitários, os dirigentes tentaram assumir o controle direto sobre os rituais de iniciação ou substituir os trotes perigosos por uma semana assistencial de serviço cívico. Quando essas tentativas não são contornadas às escondidas pelas fraternidades, são alvos da resistência física direta. Depois que Richard Swanson morreu engasgado na Southern California, o reitor da universidade impôs novas regras, exigindo que todas as atividades de admissão nas fraternidades fossem previamente aprovadas pelas autoridades da faculdade e que conselheiros adultos estivessem presentes durante as cerimônias de iniciação. De acordo com uma revista nacional, as novas regras desencadearam um tumulto tão violento que a polícia e o corpo de bombeiros temeram entrar no campus. Resignando-se com o inevitável, representantes de outras faculdades desistiram da possibilidade de abolir as degradações da Semana Infernal. Se os ritos de iniciação humilhantes são uma atividade humana universal, e todos os sinais apontam para essa conclusão, dificilmente serão banidos. Se sua prática aberta for proibida, irão se tornar clandestinos. Não dá para proibir o sexo, não dá para proibir o álcool, e provavelmente não dá para proibir os ritos de iniciação. O que torna as práticas humilhantes de iniciação tão valiosas para essas sociedades? O que faz com que os grupos tentem burlar, sabotar ou contestar qualquer esforço para banir os aspectos degradantes e perigosos de suas cerimônias de iniciação?
Algumas pessoas argumentam que os próprios grupos são compostos de degenerados psicológicos ou sociais, cujas necessidades deturpadas exigem que colegas sejam prejudicados e humilhados. Os dados, porém, não respaldam esse ponto de vista. Estudos de traços de personalidade de membros de fraternidades, por exemplo, mostram que eles são até um pouco mais bem ajustados psicologicamente do que outros colegas. De forma semelhante, as fraternidades são conhecidas pela disposição em se envolver em projetos comunitários benéficos para a sociedade. O que essas fraternidades não estão dispostas a fazer, porém, é substituir suas cerimônias de iniciação por esses projetos. Uma pesquisa na Universidade de Washington descobriu que, dentre as fraternidades examinadas, a maioria tinha um tipo de tradição de semana assistencial, só que adicional à semana infernal. Somente em um caso, esse serviço estava diretamente relacionado aos procedimentos de iniciação. O quadro que emerge dos perpetradores das práticas de iniciação é de indivíduos normais que tendem a ser psicologicamente estáveis e socialmente responsáveis, mas que se tornam implacáveis como grupo numa única ocasião, logo antes da admissão de novos membros à sociedade. Os indícios, então, apontam para a cerimônia como a real culpada. Deve haver algo em seus rigores que seja vital ao grupo, alguma função em sua crueldade que a sociedade lutará por preservar. O que seria? Acredito que a resposta tenha surgido em 1959, nos resultados de um estudo pouco conhecido fora do campo da psicologia social. Uma dupla de jovens pesquisadores, Elliot Aronson e Judson Mills, decidiu testar sua observação de que pessoas que passam por muitos contratempos ou sofrimentos para alcançarem algo tendem a valorizá-lo mais do que aquelas que obtêm a mesma coisa com o mínimo de esforço. A verdadeira inspiração foi sua escolha da cerimônia de iniciação como o melhor evento para examinar essa possibilidade. Eles descobriram que alunas universitárias que tiveram que suportar uma cerimônia de iniciação constrangedora para ingressarem no grupo de discussão de sexo se convenceram de que seu novo grupo e suas discussões eram extremamente valiosos, embora Aronson e Mills tivessem ensaiado os demais membros a serem os mais inúteis e desinteressantes possível. Outras colegas que passaram por uma cerimônia de iniciação mais leve, ou não passaram por iniciação alguma, mostraram bem menos confiança no grupo novo e inútil. Pesquisas adicionais revelaram os mesmos resultados quando os alunos tiveram que suportar dor em vez de constrangimento para ingressar no grupo. Quanto mais choques elétricos uma mulher recebia como parte da cerimônia de iniciação, mais convencida se mostrava depois de que seu novo grupo e suas atividades eram interessantes, inteligentes e desejáveis. Com isso, os constrangimentos, os esforços e até os espancamentos dos rituais de iniciação começam a fazer sentido. Um membro da tribo Tonga observando com lágrimas nos olhos seu filho de 10 anos tremer a noite inteira no chão frio do Pátio dos Mistérios e um veterano universitário rindo nervoso ao humilhar o candidato à fraternidade na semana infernal. Estes não são atos de sadismo. São atos de sobrevivência do grupo. Funcionam, por estranho que pareça, para estimular os futuros membros da sociedade a achar o grupo mais atraente e válido. Enquanto as pessoas gostarem daquilo que lutam por conseguir, esses grupos continuarão promovendo ritos de iniciação desagradáveis. A fidelidade e a dedicação dos novos membros aumentarão muito as chances de coesão e sobrevivência do grupo. De fato, um estudo de 54 culturas tribais descobriu que aquelas com as cerimônias de iniciação mais dramáticas e rigorosas exibiam a maior solidariedade grupal. Dada a demonstração de Aronson e Mills de que a severidade de uma cerimônia de iniciação aumenta substancialmente o comprometimento do novo membro com o grupo, não surpreende que os grupos venham a se opor a todas as tentativas de eliminar esse vínculo crucial para sua força futura. Grupos e organizações militares não estão isentos desses mesmos processos. As agonias das iniciações dos campos de treinamento são famosas e eficazes. O romancista William Styron atestou sua eficiência ao narrar o sofrimento de seu próprio treinamento pesadelo, tipo campo de concentração, com os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Não há nenhum ex-fuzileiro que eu conheça que não veja o treinamento como uma prova da qual emergiu de certa forma mais resistente, mais valente e pronto para tudo. Embora os rigores do treinamento básico sejam aprovados pelas altas patentes, existe uma política de tolerância zero para incidentes anormalmente rígidos, como aqueles contidos em 2 vídeos revelados pela TV em 1997. Os vídeos mostravam a prática de alfinetar para sangrar, em que fuzileiros paraquedistas que completaram 10 saltos de treinamento recebem seus distintivos. Os distintivos, com 2 pontas afiadas na parte de trás, são colocados na camisa do iniciado e depois esmurrados, batidos e socados, enquanto ele se contorce e grita de dor. Apesar das declarações de indignação e repugnância dos líderes militares, somente um dos 30 fuzileiros flagrados e infligindo o tormento teve sua dispensa recomendada. Alguns poucos foram encaminhados para orientação psicológica, ao passo que a participação da maioria, 20, foi simplesmente ignorada. Mais uma vez, parece que, para grupos preocupados em fomentar uma sensação duradoura de solidariedade e superioridade, as atividades de iniciação penosas não serão eliminadas com facilidade. A escolha interior. A análise de atividades tão diferentes, como as práticas de doutrinação dos comunistas chineses e os rituais de iniciação das fraternidades universitárias, proporciona algumas informações valiosas sobre compromisso. Parece que os mais eficientes em mudar a autoimagem e o comportamento futuro das pessoas são aqueles ativos, públicos e trabalhosos. Porém, existe outra propriedade do compromisso eficaz que é mais importante que as outras 3 combinadas. Para entendermos qual é, precisamos primeiro resolver 2 enigmas nas ações dos interrogadores comunistas e dos membros das fraternidades universitárias. O primeiro enigma está na recusa das fraternidades em permitir que atividades de serviço público façam parte das cerimônias de iniciação. Recordemos a pesquisa de Walker, que informou que projetos comunitários, embora frequentes, quase sempre eram separados do programa de iniciação dos membros. Por quê? Se o que as fraternidades buscam em seus ritos de admissão é um compromisso trabalhoso, elas poderiam estruturar atividades cívicas suficientemente desagradáveis e penosas para seus candidatos. Fazer reparos em asilos, trabalhar nos pátios de centros de saúde mental e limpar urinóis de hospitais, por exemplo, constituem atividades repulsivas bastante. Além disso, esses tipos de tarefa de espírito comunitário contribuiriam para melhorar a imagem pública desfavorável dos ritos da semana infernal das fraternidades.
Uma pesquisa mostrou que, para cada matéria de jornal positiva envolvendo a Semana Infernal, havia 5 outras negativas. Ainda que apenas por razões de relações públicas, seria do interesse das fraternidades incorporar serviços comunitários às suas práticas de iniciação. Mas elas não o fazem. Para examinar o segundo enigma, precisamos retornar aos campos chineses de prisioneiros na Coreia e aos concursos de relações políticas promovidos entre os prisioneiros americanos. Os chineses queriam que o maior número possível de americanos entrasse nesses concursos para que, no processo, pudessem escrever comentários favoráveis ao ponto de vista comunista. Se, porém, a ideia era atrair um grande número de participantes, por que os prêmios eram tão modestos? Alguns cigarros extras ou uma fruta fresca eram, em geral. Naquele contexto, mesmo esses prêmios eram valiosos, mas havia recompensas bem maiores. Roupas quentes, privilégios especiais de correio, mais liberdade de movimento no campo, que os chineses poderiam ter usado para aumentar o número de autores de redações. No entanto, escolheram especificamente oferecer os prêmios menores, em vez dos maiores e mais motivadores. Embora os cenários sejam bem diferentes, as fraternidades pesquisadas se recusavam a permitir atividades cívicas em suas cerimônias de iniciação pelo mesmo motivo que os chineses evitavam prêmios grandes no lugar de estímulos menos significativos. Eles queriam que os participantes fossem responsáveis pelo que haviam feito. Nenhuma desculpa ou escapatória eram permitidas. Um candidato que sofreu uma iniciação penosa não poderia receber a chance de acreditar que agiu por motivos beneficentes. Um prisioneiro que pontilhou sua redação política com comentários anti-americanos não poderia minimizá-los por terem sido motivados pela grande recompensa. Não, as fraternidades e os comunistas chineses queriam compromissos permanentes. Não bastava extraí-los. Era preciso fazer com que aqueles homens assumissem a responsabilidade interior por suas ações. Os cientistas sociais descobriram que aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando achamos que optamos por adotá-lo na ausência de pressão externa forte. Uma grande recompensa é uma pressão externa forte. Pode fazer com que realizemos certas ações, mas não fará com que aceitemos a responsabilidade interior pelos atos. Como resultado, não nos sentiremos comprometidos com eles. O mesmo vale para uma ameaça forte. Ela pode motivar a anuência imediata, mas dificilmente produzirá um compromisso de longo prazo. Tudo isso possui implicações importantes para a educação dos filhos. Sugere que nunca devemos subornar ou ameaçar fortemente as crianças para fazerem as coisas nas quais queremos que acreditem. É provável que essas pressões produzam uma anuência apenas temporária aos nossos desejos. Porém, se quisermos algo mais, se quisermos que nossos filhos acreditem na justeza do que fizeram, se quisermos que continuem repetindo o comportamento desejado quando não estivermos presentes para aplicar essas pressões exteriores, então precisamos fazer com que aceitem a responsabilidade interior pelas ações que esperamos que realizem. O experimento de Jonathan Friedman fornece algumas pistas sobre o que fazer e o que não fazer a esse respeito. Friedman queria ver se conseguia impedir que meninos do 2º ao 4º ano se distraíssem com um brinquedo fascinante só porque, umas 6 semanas antes, ele tinha dito que era errado. Quem costuma lidar com meninos de 7 a 9 anos entende a dificuldade da tarefa, mas Friedman contava com um plano. Se conseguisse primeiro fazer com que os meninos se convencessem de que era errado brincar com um brinquedo proibido, talvez aquela crença os impedisse de fazê-lo dali em diante. A dificuldade estava em convencer os meninos de que era errado se divertir com um brinquedo, um robô caríssimo com controle remoto. Friedman sabia que seria bastante fácil fazer com que um menino obedecesse temporariamente. Era só ameaçá-lo com graves consequências caso fosse flagrado brincando com o robô. Contanto que estivesse por perto para impor um castigo severo, Friedman achou que poucos meninos se arriscariam a desobedecê-lo. Estava certo. Após mostrar a um deles uma série de 5 brinquedos e alertar que é errado brincar com o robô, se você fizer isso, ficarei muito zangado e terei que tomar uma providência. Friedman deixava o aposento por alguns minutos. Durante aquele intervalo, os meninos eram observados por um espelho com um lado transparente. Friedman testou esse procedimento de ameaça com 22 meninos, e 21 deles não tocaram no robô durante sua ausência. Uma ameaça forte assim funcionou enquanto os meninos achavam que poderiam ser flagrados e punidos. Mas Friedman estava interessado mesmo em saber se a ameaça afetaria o comportamento dos meninos mais tarde, quando ele não estivesse mais por perto. Para descobrir o que aconteceria, enviou uma jovem de volta à escola cerca de 6 semanas depois. Ela levou cada menino para fora da sala de aula a fim de participarem de um experimento. Sem mencionar qualquer ligação com Friedman, conduziu-os de volta à sala contendo os 5 brinquedos e entregou-lhes um teste de desenho. Enquanto dava nota ao teste, informou os meninos que poderiam pegar qualquer brinquedo da sala. Claro que quase todos os meninos brincaram com algum brinquedo. O resultado interessante foi que, dos meninos que escolheram algum brinquedo, 77% optaram por brincar com o robô, que havia sido proibido antes. A ameaça severa de Friedman, tão eficaz 6 semanas antes, foi quase totalmente inócua quando ele não estava mais lá para reforçá-la com a punição. Friedman, porém, ainda não havia terminado. Ele mudou um pouco seu procedimento com uma segunda amostra de meninos. Também aqueles meninos mostrou inicialmente o conjunto de 5 brinquedos e alertou que não brincassem com o robô durante sua breve ausência da sala porque é errado brincar com ele. Dessa vez, Friedman não fez nenhuma ameaça forte para que os meninos obedecessem. Apenas deixou a sala e observou pelo espelho transparente se sua instrução de não brincar com o brinquedo foi suficiente. Ela foi. Como ocorreu com outro grupo, somente um dos 22 meninos tocou no robô durante o breve intervalo em que Friedman se ausentou. A diferença real entre as duas amostras de meninos surgiu 6 semanas depois, quando tiveram a chance de brincar com os brinquedos sem que Friedman estivesse por perto. Um fato surpreendente aconteceu com os meninos que não haviam sido fortemente ameaçados. Quando tiveram a liberdade de brincar com qualquer brinquedo desejado, a maioria evitou o robô, embora fosse de longe o mais atraente dos 5 brinquedos disponíveis. Os outros eram um submarino de plástico barato, uma luva de beisebol infantil, sem a bola, um rifle e um trator. Quando aqueles meninos brincaram com algum dos 5 brinquedos, somente 33% escolheram o robô. Algo expressivo havia acontecido com ambos os grupos. Para o primeiro, foi a ameaça severa com que Friedman reforçou sua afirmação de que brincar com o robô era errado. Ela havia sido bem eficaz enquanto Friedman pudesse flagrá-los violando sua regra. Mais tarde, porém, quando já não estava mais presente para observar o comportamento dos meninos, sua ameaça foi impotente e sua regra foi, portanto, ignorada.
Parece claro que a ameaça não ensinara aos meninos que mexer no robô era errado, mas apenas que não convinha fazê-lo enquanto existisse a possibilidade de punição. Para os outros meninos, o evento expressivo veio de dentro, não de fora. Friedman também os havia instruído que brincar com o robô era errado, mas não acrescentara nenhuma ameaça de punição a quem o desobedecesse. Houve 2 resultados importantes. Primeiro, a instrução de Friedman sozinha foi suficiente para impedir que os meninos operassem o robô enquanto se ausentou da sala. Segundo, os meninos assumiram a responsabilidade pessoal por sua escolha de não mexerem no robô durante aquele período. Concluíram que não haviam brincado com ele porque eles não quiseram. Afinal, não existiam punições severas associadas ao brinquedo para explicar sua conduta. Assim, semanas depois, quando Friedman já não estava por lá, continuaram ignorando o robô porque tinham sido internamente levados a acreditar que não queriam brincar com ele. Toda pessoa que esteja educando uma criança pode extrair uma lição do estudo de Friedman. Vamos supor que um casal queira inculcar em sua filha que mentir é errado. Uma ameaça forte e clara. É errado mentir, querida. Por isso, se eu pegar você mentindo, cortarei sua língua. Poderia ser bastante eficaz quando os pais estivessem presentes ou a menina achasse que poderia ser descoberta. Porém, não atingiria o objetivo maior de convencê-la de que ela não quer mentir, porque ela mesma pensa que é errado. Para isso é preciso uma abordagem bem mais sutil. Faz-se necessário dar um motivo que seja forte o bastante para estimulá-la a ser honesta na maioria das vezes, mas não tão forte a ponto de ser visto como a razão óbvia de sua honestidade. Não é tão fácil assim, porque esse motivo ligeiramente suficiente muda de criança para criança. Para uma criança, um simples pedido talvez baste. É ruim mentir, querida. Por isso espero que você não faça isso. Para outra, talvez seja necessário acrescentar um motivo um pouco mais forte, porque se você mentir, ficarei decepcionado com você. Para uma terceira criança, uma forma branda de advertência pode ser necessária também, e eu provavelmente terei que fazer algo bem desagradável. Pais sensatos saberão qual tipo de motivo funcionará com seus filhos. O importante é usar um motivo que produza de cara o comportamento desejado, ao mesmo tempo que permita a criança assumir a responsabilidade pessoal por aquela conduta. Desse modo, quanto menos pressão externa detectável aquele motivo contiver, mais eficaz ele será. Selecionar o motivo certo não é uma tarefa fácil para os pais, mas o esforço valerá a pena. Provavelmente significará a diferença entre uma obediência efêmera e o compromisso de longo prazo. Como Samuel Butler escreveu mais de 300 anos atrás, aquele que concorda contra sua vontade continua com a mesma opinião. Pernas para se sustentar. Por 2 motivos já mencionados, os profissionais da persuasão adoram compromissos que produzem mudanças interiores. Primeiro, essa mudança não é apenas específica à situação em que primeiro ocorreu. Ela abrange uma série de situações análogas também. Segundo, os efeitos da mudança são duradouros. Portanto, uma vez que as pessoas têm